Salve, povo lindo da TV Guaratuba, TV da cidade. Estamos nós aqui novamente com mais um programa Fala Guaratuba, né? Uma série de entrevistas que a gente está fazendo aí com os vereadores, com os secretários, com o prefeito, falando a respeito do que foram esses últimos 3 anos, do que vai ser esse 2024, né? Do que aguarda a gente aí e também, de repente, ali pelo finalzinho da entrevista, a gente sempre fala também da eleição que a gente vai ter esse ano. Hoje a gente tem o prazer de ter aqui nos nossos estúdios a vereadora Diva, nossa querida vereadora Diva. A gente falou, Diva, vai lá dar uma entrevista pra gente. Ela falou, não gosto muito de aparecer, mas eu vou. Eu já conto que nós é fofoqueiro fazer o quê, né? Muito obrigado, Diva. A gente já agradece em nome de toda a equipe da TV Guaratuba, né? A gente já agradece a sua participação. E, povo, na participação não tem outro jeito, né? Nós já vamos mandar a nossa primeira pergunta ali pra Diva, né? Eu até já tinha conversado uma outra época com ela, a gente já conversou algumas vezes até sobre esse respeito, né? Diva, a Diva, né, o sobrenome já diz tudo, né? A Diva é esposa do ex-vereador Oliveira, né? E de repente, por uma fatalidade, a gente acabou, né? Igual a gente falou, acabou caindo assim da noite para o dia. Você que nem tinha ideia, igual você já falou, que nem gosta muito de aparecer, de repente teve que assumir a candidatura, né? Como é que foi isso? Então, primeiramente, quero agradecer a você, Emerson, pela oportunidade, né? Estar aqui falando pela TV Guaratuba. Então, Emerson, nossa, foi assim, nunca imaginei estar como vereadora, né? Porque na época, foi bem no começo da pandemia, toda aquela coisa, e o Oliveira conversava com as pessoas e ele falava, se não for eu, é a Diva. Se não for eu, é a Diva. Então, aí até eu achava, brigava, digo, Oliveira, pare de falar isso, né? Porque é você. Mas passou, digo, sabe o que? Eu nem vou ficar falando, porque se caso for eu tenho ele ali do meu lado. Sim. Né? Mas, daqui a pouco, eu me vi sozinha ali sem Oliveira. E na semana que Oliveira foi disputado na terça, e na sexta-feira tinha que registrar a candidatura. Certo. Então foi assim uma coisa muito louca. Aí eu lembro assim que a minha enteada estava tudo na minha casa, né? E ela chegou na quarta-feira, a gente foi tomar café à tarde e ela disse assim, Diva, se você não quiser, você não é obrigada a nada. Mas Emerson, não passava pela minha cabeça. Eu imagino, né, Diva? Porque calcula, né? Uma vez eu conversei com um outro vereador, ele estava me explicando, né? Ele fala assim, rapaz, não é só o vereador, né? Porque você tem o vereador, você tem os seus assessores, sim, né? Então, assim, é uma equipe, uma né, equipe toda que vinha caminhando com Oliveira e de repente você não podia abandonar também, exato, né? Aí, quando foi na quinta-feira, aí o Alaor, né, que era o suplente do falecido, daí ele pediu a sala e na quinta-feira foi a minha enteada, meu filho, o Salinho, pessoal, né? Sim. Foram tirar. Daí na isso da quinta de manhã, a quinta tarde, ela sentou comigo e tomou café e ela disse assim, Diva, você lembra que o pai, ele era grupo? E jamais o pai abandonaria o grupo? Nossa, Emerson, aquilo ali foi um tapa, assim, eu olhei para ela e disse assim, Mirle, eu não acredito que você está me falando isso. Então, seja que Deus quiser. Certo. E aí, quando foi sexta-feira, fui lá e registrou a candidatura. Diva, deixa eu te fazer uma outra pergunta, porque você realmente, me permita até, né? Você viveu as duas situações, né? Porque o Oliveira já vinha há vários anos trabalhando com campanhas, com política e tal. E você, lógico, ao lado dele, deve ter acompanhado tudo isso, participou, né? E igual você falou, você é uma pessoa que você gosta dos bastidores ali, né? E de repente, mulher de Deus, aí teve que fazer uma campanha por conta própria e tal. Nossa, então, né? a minha campanha, Emerson, foi
Foi assim, eu pegava a lista, saía, Emerson. Para mim, aquilo foi até bom que me ajudou. Entendi. Né? Porque eu saía, chegava para almoçar, almoçava, saía novamente, chegava à noite, se tinha alguma coisa, a gente ia, se não tinha. Eu chorava, Emerson, tomava remédio e ia dormir. Outro dia, tudo isso. E não passava na minha cabeça, Emerson, que eu ia ganhar, sabe? Nossa, e também não tinha tempo das pessoas estar ali, porque a gente ouviu tanta coisa nesse tempo, mas eu não tinha tempo para isso, sabe? Sim. Então, assim foi a minha campanha, Emerson. E daí, quando chegou o grande dia, eu jamais, meu Deus, quando na hora deu, de contagem dos votos ali. A hora da contagem dos votos, meu Deus. Que deve ser um tormento, né? Não, acho que é o dia mais terrível para um candidato, né? E daí deu lá, nossa, 462 votos, Emerson, sabe? Sim. Então, e eu fui a primeira do meu partido, né? Então, uma coisa, né, povo, que a gente sempre falou, o Oliveira, ele tinha uma habilidade em montar os grupos que ninguém tem. Aqui em Guaratuba, esqueça, ninguém tem. Era ele que fazia, né? Era ele que montava, nossa, ele que fazia tudo, Emerson, essa parte, né? Aí de montar. A gente já tinha um conhecimento há alguns anos e realmente a gente escutava, ele falava, mas Oliveira, não pode, cara, não vai dar certo isso. Chegava lá depois e dava tudo do jeito que ele falou, né? Ele foi nossa, ele foi um grande político, muito influente na cidade. Nossa, isso é... Bom, mas deixa eu te fazer então uma outra pergunta. Bom, você acompanhou toda a carreira política dele, né? E de repente você caiu no seu colo um mandato. Como é que você vê assim? Porque uma coisa é você estar ali, era mulher de um vereador e participa, né? Você recebe as pessoas em casa, tudo aquilo. E de repente você virou vereadora, né? Então, é a mesma coisa, não é? Não é a mesma coisa, porque é uma responsabilidade enorme, né? E você estando assim, você estando fora, meu Deus... Mas você sentar naquela cadeirinha lá, Emerson, não é para qualquer um. É uma grande responsabilidade. Sabe? Certo. O que você, assim, vê... Lógico que tudo tem a sua dificuldade, né? Ainda mais nessa situação que você viveu, né? Tudo tão repentino, praticamente em cima da hora, não tinha esse planejamento, né? E a gente vê, por exemplo, já entrevistamos outros vereadores, né? Que todo mundo fala basicamente a mesma coisa, pessoal. A pessoa fala assim, olha, quando eu estava aqui do lado de fora, né, igual você que está aí agora, que nunca foi um vereador, que não sabe, você fala, não, porque eu vou entrar lá, vou resolver os problemas da humanidade, não é nem só de Guaratuba, né, nem do bairro. Né? Tudo. Vou resolver. Vou chegar lá, agora não vai ter mais rua sem asfalto, no parquinho vai ser um em cada quadra, nós vamos mandar derrubar uma casa até do meio para nós fazer um parquinho lá, e daí a gente chega lá e a realidade é bem outra. A realidade é bem outra, Emerson, é bem outra a realidade e o povo tem essa noção que o vereador pode tudo, mas não é assim, não depende do vereador, né, Emerson, porque o veredor não tem máquina, não tem não material. Tem verba. Agora tem a verba, né? Mas né? Não... Agora que veio a emenda impositiva, né? Mas o vereador não tem, então o vereador faz da forma que pode. Né? Até, né, pessoal, explicando para você que está em casa é o seguinte, a função, né? Nós temos lá o prefeito, que é o mandatário da cidade, então, por exemplo, o vereador, ele pode votar o orçamento da cidade. Então, digamos hipoteticamente que a cidade tenha lá R$1.000 para gastar. Quem vai pagar, vamos dizer, tem R$1.000 para ir lá no mercado agora. Quem vai chegar lá e fazer a compra é o prefeito, no caso hoje seria o Roberto. Mas o vereador, me perdoe até, né, a grosso modo, só para a gente explicar mais para a pessoa mais humilde, o vereador seria a dona Maria que está lá em casa, ela que vai falar, olha, você tem milão para ir lá no mercado, mas nós precisamos que traga aqui sabão, precisamos que traga aqui arroz, 5 quilos disso, daquilo, né? Então, os vereadores, eles fazem a votação do orçamento, certo. O prefeito vai executar lá, mas assim... o prefeito, por exemplo, é ele que pode dizer assim, não, olha, a rua tal, eu preciso que passe a máquina antes, ou que faça o asfalto antes, né? Porque é mais importante. Quer dizer,
o vereador ele pode fiscalizar, né? É obrigação dele fiscalizar, tipo de chegar lá e ver se as contas estão tudo certinhas, se a empresa está fazendo todo o serviço. O vereador também tem essa função de criar esse orçamento, votar e aprovar, e o vereador também tem a função de criar a lei, né? Por exemplo, a gente tem alguma lei, igual foi votada a lei de trânsito, né? Por exemplo, a partir de quando a guarda nossa municipal tiver tudo certinho, a própria guarda vai poder tomar conta do nosso trânsito, né? A questão de estacionar e tal. Certo. Então, os vereadores fazem isso, né? Mas muita gente que está em casa, ele pensa assim, eu vou lá na Diva porque a minha rua não tem asfalto, se eu for lá e falar com ela, ela manda asfaltar. E não pode, né, Diva? Não pode, não é assim, né, que funciona, né, Emerson? Então, aí tem que ser feito todo um estudo, uma viabilidade, tem que ter dinheiro, licitação. Exato, o vereador que pode fazer? O vereador pode fazer indicação e cobrar, né? Sim. Mas não tem, né, não depende do vereador. Então, Diva, e outra coisa que teve uma grande mudança, que vocês agora, graças a essa mudança, têm essa ferramenta, igual você já falou, a emenda impositiva, né? Para você que está em casa, a gente já explicou, mas talvez você não assistiu a outra entrevista ainda. A emenda impositiva é o seguinte, é igual a gente está falando que o prefeito é que vai lá executar aquele orçamento, até por isso que chama executivo. Mas o vereador, antigamente, ele só podia dar uma sugestão. Ô, prefeito, olha, a rua lá pertinho de casa está com buraco, o senhor podia mandar a patroa lá? Olha a rua do fulano, né? Olha, a gente precisava de um parquinho na vila tal, né? O vereador, antigamente, ele só podia indicar, né? Fazia ou por preposição ou por indicação. Aí, a partir agora desse último mandato, os vereadores, eles têm uma verba impositiva. O que é a verba impositiva? O vereador, por exemplo, a Diva, ela pode gastar 50% em saúde e os outros 50% você pode escolher livre, né? Livre, exatamente. Então, digamos assim que a Diva falasse, olha, eu sou aqui da Copar, eu quero que coloque lá o parquinho, igual até aconteceu, né? Tem um parquinho bem próximo à sua casa agora, né? Exato. Então, você pode, por exemplo, falar assim, olha, dessa verba impositiva que eu tenho, 50 mil eu quero que vá para o parquinho. E agora você, então, tem esse poder, Tem, né? Exatamente. Então, ano passado, Emerson, a gente destinou, foi para o parquinho, né, que comprasse os brinquedos. A gente mandou para a PAI, né, para a saúde, que vai a metade, né, para a educação. E esse ano, a minha parte, pelo menos, eu mandei para obras. Certo. Né, mandei tudo para obras, né. Deixa eu te perguntar, essa parte também, aproveitando, essa parte da saúde, por mais que seja uma verba engessada, vou explicar o que é engessada. Engessada é um dinheiro que obrigatoriamente tem que ser gasto naquele departamento. Por exemplo, 50% da verba impositiva, se eu não me engano, eram cerca de cento e poucos mil reais, né? Certo. Vai ter que ir lá para a saúde. Mas mesmo indo para a saúde, você pode escolher, por exemplo, eu quero que vá para a saúde, mas eu quero que vá para o postinho lá. Consegue fazer também? Sim, a gente, que nem foi agora, né? Que foi comprado lá para o raio-x, né? Ah, certo. Então, o raio-x foi verba impositiva? Bem positiva também, entendi. Sabe? Muito bem. Então, povo, é só para você que está em casa entender, né? Essas peculiaridades, né? Às vezes você pensa de uma forma, às vezes você imagina de uma certa forma e realmente a gente tem todo um processo, burocrático, né? Até é burocrático para evitar justamente contratação indevida, né? Então, existe uma série de burocracias para que a verba, o dinheiro público possa ser usado. Diva, então assim, a verba impositiva para vocês foi uma excelente coisa, né? Que pelo menos você tem ali o seu nome. Não, aqui foi eu que mandei e acabou. Exato. E voltando ao parquinho, Emerson, às vezes assim, é um brinquedo. Para muitos assim, não é nada, né? É um brinquedinho, né? Mas ali, meu Deus, se você passar ali no final de semana, você vê que é lotado. E são famílias, né, Emerson? Famílias que estão levando ali, são pais que estão levando os seus filhos, né? E lota, Emerson. Então, acho que deveria ter muito mais parquinhos na cidade, sabe? Na verdade, assim, talvez a pessoa
a gente vê muita gente realmente que, mas poxa, mas vai gastar um dinheiro desse para fazer um parquinho, né? Exato, e mas, como é importante. Hoje em dia, nas famílias, do jeito que tá, né? As crianças vivem só em celular. Só em celular, nossa, isso, meu Deus, né? Ali não tem celular, só para tirar uma fotinha que tá lá. Exato, né? Bem isso, porque, meu Deus, realmente, hoje as crianças é só em celular. E, além disso, né, tem aquela questão toda familiar, né? Por exemplo, o pai tá lá no boteco, a mãe pode estar lá no Facebook, no Zap, sei lá, fazendo o quê, e as crianças estão lá largadas, e nessa situação não, né? Tá lá o pai, tá lá a mãe. Tá lá o pai, tá a mãe, então a gente, nossa, a gente passa ali, meu Deus, é uma alegria, porque a gente vê muito pais, né? Ali tu sentadinho, olhando seus filhos. Sim. E é verdade, pô, e aproveite, fica a dica até, aproveite, você que ainda tem seus filhos pequenos, porque... Leve, né? Leva, o parquinho, né? Brincar, né, Emerson? Olha, tire de casa, tire do celular. É verdade. Né? Eu aproveitei muito, não posso reclamar disso, né? Eu aproveito mesmo. Eu brinco com as crianças. A minha infância foi maravilhosa, então eu jogava até aquela bolinha de gude. Joguei muito aquela bolinha de gude com meus irmãos. Então, e hoje a gente, através, às vezes, de um parquinho, né? É igual você falou, às vezes, uma coisa boba, um parquinho. Às vezes você está resgatando aquilo, né? O pai vai ensinar, né? Eu tenho, na nossa casa, por exemplo, nós temos nossos 2 pequenos agora, a Lívia e o Gabriel. O Gabriel já não é tão pequeno, já está com 14, a Lívia está com 10. O Gabriel é um caso à parte, porque ele aprendeu a ler e escrever, ele não tinha 4 anos ainda. Mas ele foi andar de bicicleta, ele já tinha 9, que era totalmente invertido, né? A gente aprendia a ralar joelho na bicicleta primeiro, né? Caí muitos tombos. Então, tem realmente isso, né? Assim, e outra coisa, né, Diva? Cada essa é uma vantagem da gente ter hoje 13 vereadores, né? Porque se você acha que é importante um parquinho ali para o seu bairro, o vereador acha que é importante uma luminária lá para a rua, né, de um bairro, o outro acha que é importante, igual a gente teve caso do placar ali do ginásio, a gente teve caso da iluminação do estádio, né? Então, essas emendas positivas foram muito importantes, nossa! E uma outra coisa, povo, que eu quero já perguntar assim, Diva, nós temos a Câmara... Não sei a nível de Paraná, mas de litoral com certeza, proporcionalmente com o maior número de mulheres, né? Que foi, a gente já teve outras vereadoras, né? Já faz tempo que a gente teve vereadoras eleitas e tal, mas dessa vez foi... Olha, 5 mulheres, né? Nossa, eu gostaria que quanto mais, certo, né, passasse, viesse mais mulheres. Mas é uma tendência hoje, né? Se a gente analisar alguns anos atrás, por exemplo, não sendo machista, viu, povo? Vai depois falar. Mas é verdade, né? Alguns anos atrás a mulher ficava em casa, o marido saía para trabalhar. Exato. Depois o marido saía para trabalhar, a mulher já saía para trabalhar também. Exatamente. Hoje a mulher sai para trabalhar, às vezes não tem mais marido, nem precisa de mais nada e se vira, né? Se vira. Então essa mulher que antigamente ficava lá, que era só a dona de casa, a do lar, que a gente falava, hoje ela é a vereadora, ela é a motorista, ela é... Bom, trabalha em todas as cidade, de vez em quando, não sei se você já viu, tem uma moça que dirige o ônibus, né? Passa pela gente. Já passou por mim, sim. Passa ali para um busão lá, né? E ela passa toda empinada lá e dá coisa, né? Então, realmente, né? As mulheres estão em todas, né? Inclusive, fica a dica, povo, não ensina muito, porque elas vão largar nós tudo para trás. Muito bom. Diva, esse ano, não posso deixar de perguntar, esse ano a gente vai ter eleições, né? Então, você foi candidata da forma que você já explicou da primeira vez, mas agora esse ano a gente vai ter eleição aí para prefeito, vai ter eleição aí para os vereadores. Me diga uma coisa, tu vai ser candidata? Vou sim, Emerson. Sou pré-candidata. Eu acho assim, Emerson, que a gente vem por uma missão, né? Se eu fui colocada ali, não foi por nada, né? Então, e a gente só tira disso, Emerson, aprendizado, né? Então, isso é um aprendizado e tá, acho que no sangue, é o que eu falei, não gosto de ser... Tá lá na frente. Protagonista. O protagonista, né? Mas... Já que estamos, vamos embora. Muito bem. E assim, a gente sempre diz, né, por exemplo,
tem essa questão de, às vezes, quando a gente está fora de uma situação, né? Parece tão fácil, por exemplo, vamos gravar uma entrevista aqui, é tão simples, né? Sim. A gente vem, a gente conversa, é tão simples, e não é simples quando senta aqui, que acende um monte de luz, liga a câmera, tem um monte de gente assistindo ali, Tem que né? nem a câmera. Dá um friozinho na barriga, né? Tem. Apesar que a gente tá já acostumada, mas tem dias que tem, assim, alguma coisa polêmica que a gente fica com friozinho na barriga. E outra coisa, né? Antigamente, a sessão era só a sessão. Então, por exemplo, tem a sessão hoje, segunda-feira, acabou agora, fechou a porta, vamos embora e tá tudo lindo. Hoje não é mais assim, né? Hoje, se você falar alguma coisa, se você cometer uma gafe, fica na rede social, Emerson, o povo já corta o vídeo. Hoje é totalmente diferente. Totalmente. Essa tecnologia chegou para ajudar, né? Mas, em compensação, acaba criando essa coleira na gente, né? Faz a gente ficar o dia todo preso, você né? tem que pensar bem o que fala. Né? Porque você sabe, né? Que às vezes leva para um lado aí que não é nada bom. Então, essa é outra questão da pluralidade, né, povo? Que é muito interessante a gente explicar o que é essa tal dessa palavrinha que é plural, né? Plural é aquela soma, é um coletivo e tal, né? E por isso que é interessante. Hoje nós temos 13 vereadores, né? Nós temos ali pescador, filho de pescador, agricultor, temos do lar, temos professora e professor e etc e tal, né? O bacana da vereança é justamente isso, né? Porque você tem a sua ideia, o do seu lado ali tem já é uma outra ideia. Outra ideia. Não quer dizer que esteja nem certo, nem outro que esteja errado, mas são ideias. Mas são ideias, lógico. Né? Cada pessoa tem a sua opinião, né? Isso que é o bom, né? Isso que é o bacana, né? Isso que é o bacana. E assim, né? Não é porque a gente também já tocou nessa situação, né? Não é porque a situação ou porque a oposição que necessariamente a pessoa vai votar. Eu sou oposição. Qualquer coisa que vir lá eu voto contra. Daí é a mesma coisa. Eu sou situação. Qualquer coisa que vir eu voto a favor. Não é assim, né? Você tem um tempo, né? Sim, a gente tem que... Assim, Emerson, né? Eu jamais estaria votando alguma coisa que prejudicasse a população de Guaratuba, né? Então a gente tem que pensar bem, pensar muito. Então, e por isso até que tem essa questão, né? Que às vezes, a gente até já comentou em umas entrevistas anteriores, né? Às vezes a pessoa, ela pensa assim, eu vou mandar esse projeto lá porque vai fazer bem para a população de Guaratuba. Daí quando o projeto chega ali na Câmara, ele tem várias etapas. O projeto, por exemplo, o prefeito não manda hoje o projeto, já vota amanhã e acabou. Não. Exato. Ele chega, dá entrada, daí ele dá entrada na casa, daí ele vai para as comissões, né? Tem lá a comissão de orçamento, comissão de redação de justiça, etc e tal, né? Depois que tem os pareceres desses projetos, o parecer entra em votação para que depois o projeto entre em votação. Olha para você ver como é que é estranho. Vamos dizer assim, o prefeito tem lá um projeto de lei para fazer qualquer coisa para a cidade, né? Digamos que fosse para fazer a ponte, não é o caso que a ponte é estadual, né? Só para explicar. Então o prefeito resolveu de fazer a ponte. Ele vai criar esse projeto, vai mandar para a Câmara. A Câmara vai ver se não tem nenhuma linha de inconstitucionalidade. Certo. Vai ver se tem orçamento para fazer aquela ponte, que não é só chegar lá e mandar. Exatamente. Depois que tiver tudo certinho, que as comissões falam, não, olha, aqui o texto está bacana, pode aprovar. E depois que a comissão de orçamento também fala, não, nós temos lá o dinheiro, né, dá para pagar nas condições que foram feitas. Daí é que o projeto vai para debate, né? Daí é que ele entra, né? Exatamente. E daí você vai falar, não, olha... eu concordo por causa disso. Aí às vezes o vereador que está do seu lado, ele vai falar, não, olha, eu não concordo. E daí fica aquela ideia, né? Você falou, puxa, sabe que realmente não tinha pensado nessa forma que o outro vereador tinha falado, né? E às vezes fica aquela ideia, é um debate realmente. Sim, exatamente. Que daí você toma a sua decisão baseado no que foi apresentado. No que foi apresentado, exatamente. E daí, a partir do momento, povo, que esse projeto de lei ele é aprovado em primeira, aí, mesmo assim, ele já não vira lei. Aí ele vai voltar na outra semana, ou na próxima sessão, ou quando a presidente marcar. E voltando, ele vai para a segunda votação. Segunda votação. Aí chegou em segunda votação, é tudo de novo. Aí né? é tudo de novo. Discute, se for o caso. Exatamente. Né? E daí, se aprovado, ele vira lei. Se reprovado, ele é arquivado. Arquivado. Né?
Aí virou lei, povo, tá valendo? Lei? Não, ainda não, né? Daí ainda tem todo aquele processo, ele vai ser publicado no Diário Oficial do município e dependendo da lei, pode ser já vale a partir da publicação, né? E tem algumas leis como impostos, etc. e tal, que daí tem um prazo, né? De 30, 60, isso, né? 6 meses, 1 ano para entrar em vigor. Entrar em vigor, bem então, isso. Repare que não é tão simples, né? Parece simples, né? Parece simples, mas não é. Parece que assim, né, Diva, chega lá, ô Diva, eu preciso asfaltar a rua de casa, nega, manda lá asfaltar lá para nós, lá, daí o camarada chega, né? Não, então, beleza, que rua que é? Ah lá, liga lá pro telefone, pega a máquina e vai lá e asfalta lá na frente da casa do Emerson. Que bom se fosse assim, né, Emerson? Que bom se Seria fosse legal, assim. Seria né? maravilhoso. Então, mas não é. Mas não né? é. Não é. A gente tem daí todo um processo, né? Que passar, explicar, ver se tem verba e tal, né? Todos os trâmites, né, que tem que passar. Muito bem. Diva, eu quero mesmo realmente agradecer você, né, por ter aceitado nosso convite, por ter vindo bater essa conversa, bater esse papo com a gente, né, essa conversa bacana. E a nossa ideia é apresentar para a população, né, os nossos vereadores que já são eleitos hoje, né, e também, principalmente, explicar qual é a função, né, porque às vezes quem está lá em casa pensa que é realmente assim, né. Por exemplo, por mais que, digamos, o prefeito hoje quisesse, povo, não pode comprar uma caixinha de fósforo, né. Não, a pessoa não pode chegar lá e falar, não, vai lá no mercado lá agora, vai lá no Renascer, que é patrocinador nosso, e compra lá 1 quilo de feijão e manda lá para ajudar aquela família. Não pode, Não né? pode, não é assim que funciona. É assim que funciona. E fica aí, então, a ideia dessas entrevistas é trazer isso para você que está aí no dia a dia da política, porque às vezes assistir a sessão realmente, para quem não tem o costume, não é chato, né? Pô, vou falar a palavra chato, é chato, né? Porque é muita lei, muita palavra que às vezes a gente não entende, né? Então, às vezes, um tipo de conversa desse que a gente está falando mais assim, abertamente, né? Sem aquelas palavras tudo chique, né? A pessoa que está lá do outro lado entende, né? Entende, Diva, eu quero agradecer então em nome de toda a equipe da TV Guaratuba. E se você quiser, então, deixa uma mensagem para o teu povo aí, né? A pessoa que está lá em casa, que vai te assistir. Olha, quero agradecer a todos, né? Os meus eleitores, né? Os meus amigos, né? Que sempre estão aí dando força, né? Que a gente, graças a Deus, a gente tem muitos amigos, né, Emerson? Porque sem amigos não somos nada. E sozinho também não fazemos nada. Então é isso, né? Só agradecer. Muito bem. Povo, quem agradece é a gente, né? Mais uma vereadora que está aqui com a gente fica muito feliz mesmo, né? E agradeço também você, a sua paciência por estar aí assistindo a gente também. E a gente espera encontrar você em outra entrevista, né? A gente não sabe qual é a que você já assistiu, mas de preferência que você assista todas e assim você vai conhecer todos os vereadores, vai ver cada um o que já fez, os projetos, etc e tal, e dessa forma também conhecer um pouquinho mais sobre o processo legislativo, sobre a prefeitura, como funciona também a questão das secretarias, que a gente também está trazendo os secretários. De antemão, então, agradeço a todos vocês, mais uma vez agradeço a Diva, todo o pessoal que está aqui com a gente. Obrigado, povo, e a gente se vê aí na próxima entrevista. Até mais, gente. Obrigado. Tchau. Obrigada. Essa transmissão é um oferecimento de Maria Chique Moda Sustentável, Gold Vidros Temperados, Hiperfarma da Avenida Paraná, Companhia da Pizza, Praia Central Imóveis, Cartão de Descontos Vale Mais, GT2 Placas Veiculares, Escritec Contabilidade, Despachante Guaratuba, Associação Comercial e Empresarial de Guaratuba, Rodem Madeiras, Rochinha Sorvetes, Supermercado Renascer, Ótica Paraná, Amanda Paz, Escola de Natação, VKL, Escola de Futebol, ES Telecom.